Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Rescue Remedy, o remédio do resgate do Dr. Bach. O Dr. Eduard Bach foi o criador da técnica de florais de Bach, que depois dela derivou-se várias outras técnicas, vários outros sistemas de tratamento, como florais de Saint-Germain, florais de Minas, mas o criador da técnica foi esse médico inglês, que era um bacteriologista e um imunologista, que tratou os soldados entre a Primeira e a Segunda Grande Guerras Mundiais. Ele tratou os soldados mutilados e ele percebia que fosse qual fosse a gravidade da doença ou da mutilação que aquele indivíduo apresentava, quando ele tinha um estado emocional mais fortalecido, mais robusto, mais confiante, ele era capaz de se curar muito mais rapidamente, de ressignificar a vida muito mais rapidamente do que aquele outro que estava desesperançado. E ele começou a sentir muita necessidade de pesquisar remédios que pudessem atuar no emocional das pessoas. E ele era uma pessoa muito sensível, uma pessoa com muita capacidade de percepção da natureza, e é o que nós chamamos hoje de uma pessoa que consegue sintonizar com as plantas. Ele conseguia sintonizar com as plantas e por causa desta sensibilidade, graças a essa sensibilidade, ele conseguiu desenvolver o sistema de florais. Então ele chegava perto de uma planta que tinha flores e ele conseguia perceber o que aquela flor era capaz de fazer com seu estado emocional. Por exemplo, ele poderia estar sentindo medo e ele chegava perto de uma flor que se chamava Mimulus e começava a sentir coragem. Então ele era uma pessoa sensitiva, sintonizadora, capaz então de perceber a leitura da emanação da flor, o que aquela flor passava como mensagem, e a partir daí tratar o sintoma oposto. Então, se ele sentia medo, ele chegava perto da flor, da Mimulus, por exemplo, e percebia que ele ficava mais encorajado. Ou ele estava extremamente impaciente e chegava perto de uma flor que é o Impatiens, que aqui no Brasil nós conhecemos como a Maria Sem Vergonha, aquela florzinha comum de ver nos campos, e ele começava a perceber que ele conseguia sentir mais paz, mais tranquilidade, mais presença de espírito, e com isso ele desenvolveu o fantástico sistema de tratamento de florais. Eu digo fantástico porque em meio a tantas medicações tarja preta, ineficientes em muitos casos, você se tratar com um sistema altamente natural, que não interage com nenhuma outra medicação, não substitui essas medicações, mas complementa essas medicações. E muitas vezes, se o doente faz uso do floral no início dos sintomas, às vezes ele nem precisa ir para medicações mais pesadas. Não quer dizer que ela substitua, mas quer dizer que ela complementa, e que se tratados no início dos sintomas, você pode até não precisar de medicações mais fortes. Bem antes do Dr. Bach, Paracelso já nos dizia que existia algo na natureza que se chamava a assinatura das plantas. Então, as suas cores, os seus formatos eram capazes de transmitir uma mensagem de acordo com as suas características físicas e vibratórias. Por exemplo, uma flor como essa que eu estou postando aqui, que espeta, ela estabelece limites. O equivalente emocional é: não chegue perto porque eu não vou permitir invasões. Então seria
para aquela pessoa que não sabe dizer não, por exemplo, precisaria aprender com essa flor. Ou uma outra flor com formato de coração, como esse antúrio que eu estou colocando aí, e que estaria então passando uma mensagem de amor, de afeto para aquela pessoa que se sente muito carente, que se sente muito isolada, que se sente que se manifesta com frieza. Percebe? Então a assinatura da planta diz respeito à cor, diz respeito ao formato e à mensagem que esta planta quer nos passar. Tudo isto é incluído como fazendo parte de uma leitura da personalidade da pessoa que vem se tratar com florais de Bach, para que a medicação correta seja oferecida a essa pessoa e que faça efeito de acordo com a necessidade que ela esteja manifestando, com a necessidade emocional que ela esteja precisando resgatar, reafirmar, readquirir. E o Rescue Remedy é uma fórmula com 5 componentes dos florais de Bach, que são mais de 30, mas o Dr. Bach escolheu 5 destes para formar o remédio do resgate. Ele também é conhecido como buquê das 5 flores. Quando o Dr. Bach inicialmente criou essa medicação, tinha apenas 3 componentes, que era o Rock Rose, que é uma flor usada para estados de pânico, de paralisação. Descobriu-se mais tarde que ela também é anti-hemorrágica, que se você tem uma ferida sangrando num acidente, numa situação emergencial, enquanto o socorro chega, se você pingar algumas gotinhas do Rock Rose ou do Rescue, que já tem o Rock Rose, você consegue estancar o sangue. Uma outra flor, esses 3 componentes que haviam nessa primeira formulação, então era o Rock Rose, que é para situações de pânico, para trazer serenidade. Tinha o Empatins, que é essa florzinha que eu falei, a Maria Sem Vergonha, que tira a pessoa da ansiedade, do medo, mais da ansiedade, que acalma. E tinha também o Clematis, que é uma flor que trabalha a aterrissagem. Sabe quando a pessoa sai fora de si? O Clematis é para pôr o pé no chão, para dizer assim, calma, né? Pé no chão, vamos analisar a situação de uma forma mais objetiva. Inicialmente eram apenas essas 3 flores, que inclusive o Dr. Bach, resgatando um pescador que tinha vindo semi-morto do mar, ele pingou algumas gotinhas desse remédio na boca do pescador e rapidamente esse pescador começou a respirar, abriu os olhos, começou a interagir e continuou tomando durante a noite essa medicação. No dia seguinte ele já estava pronto para ir para o mar de novo. Então foi a primeira experiência que o Dr. Eduard Bach teve com a eficiência dessa medicação absolutamente natural que ele havia criado e que então ajudava efetivamente as pessoas em estado de emergência. Mais para frente, futuramente, ele incluiu mais 2 flores nesse sistema de tratamento, por isso que se chama buquê das 5 flores. Ele colocou o Cherry Plum, que é uma essência também para medo, para quando a pessoa pensa que vai fazer uma loucura, que vai perder a cabeça, sabe aquela pessoa que diz assim, olha, eu dependendo da situação eu tenho medo até de mim, eu perco a cabeça. É o Cherry Plum. É uma essência muito indicada para esse tipo de personalidade que entrou no Rescue Remedy. E o Star of Bethlehem, é a estrela de Belém, é uma florzinha branca linda e ela é indicada para situações de traumas, situações emergenciais. Então, um acidente,
um sangramento, um luto, uma notícia ruim, inesperada e vinda de uma forma assim, sem filtro, né? Então esse remédio já por diversas vezes ajudou muitas pessoas com pressão alta, com pressão baixa. Não é que vá substituir a medicação cardiológica, mas enquanto o socorro não chega e ao tomar a medicação cardiológica que o médico mandou, você fazer uso dessa medicação pode ajudar em muitos estados hipertensivos, hipotensivos. Por quê? Porque a vibração da planta entra em ressonância com a vibração das nossas células e consegue promover a homeostase, o equilíbrio. Essa situação emergencial, eu canso de ver no consultório, não exatamente aqui, mas aonde eu presto um assistencialismo, as pessoas medicadas e com a pressão totalmente desequilibrada. Quer dizer, aquela medicação não está sendo suficiente para bancar o equilíbrio cardíaco daquela pessoa. Será que se essa pessoa fizer uso de um floral junto com a medicação, ela não pode alcançar essa homeostase, esse equilíbrio? Acreditamos que sim. Então, se você não conhece o sistema de florais de Bach, vale a pena conhecer, vale a pena ter o Rescue Remedy para situações emergenciais, sangramentos, picos hipertensivos ou hipotensivos, estados emocionais alterados e qualquer outra situação de emergência que você é capturado em tendo que tomar providência ou que se preservar e não dando conta daquela situação. Talvez o Rescue Remedy do Dr. Bach possa ser de grande ajuda. Bem, queridos amigos, esse tema foi pedido pela nossa querida amiga, que também acompanha os vídeos, a Regina Ferreira, e eu fico à disposição para atender os pedidos de temas que vocês gostariam que a gente conversasse aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.